juntos aqui, irmãos, abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Vamos fazer uma reflexão aqui nessa noite. Vou ser sucinto. Filipenses capítulo 3, vamos ler 2 versículos, o versículo 8 e o versículo 12. Glória a Deus. Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 8 e 12. Colossenses, capítulo 3, versículo 8 e versículo 12. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Nós lemos aqui agora orientações do apóstolo Paulo para a igreja que estava na cidade de Colossos. E eu quero nessa noite enfatizar aqui, nesses 2 versículos que nós lemos, essas 2 palavras. Eu quero utilizar a semântica, dessas palavras. Primeiro no versículo 8, quando ele diz despojai-vos, e depois no versículo 11, quando ele diz revesti-vos. Isso daqui, irmãos, é como se tirar uma roupa e se vestir outra, despojar é tirar, como se tirar uma roupa suja e vestir uma roupa limpa. Então, eu fiquei lendo esse texto algumas vezes, e eu quero trafegar aqui com os irmãos aqui dentro desse tempo, uma rápida reflexão, dentro desses 2 eixos, que é despojar, tirar uma roupa suja e vestir uma roupa limpa. Até porque esse texto aqui, ele nos traz uma reflexão, é como um balanço. Os irmãos se lembram daquelas empresas antigas, tempo mais antigo, hoje não faz mais quase, as empresas fechavam para balanço no final do ano. Eu mesmo que trabalhei em empresas muitos anos, quando chegava no final do ano a gente tinha que fazer balanço, e às vezes precisava fechar para se fazer o balanço. Então nessa noite, conforme eu for falando aqui, nós vamos fazendo uma reflexão e não só uma retrospectiva, recapitulando coisas do passado, mas também uma introspectiva. Vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos ver o que esses textos exigem de nós, o que esses 2 textos está trazendo para nós. Então, quando a gente fecha para balanço, é como uma vez eu já falei para os irmãos aqui, de vez em quando, a gente tem que se colocar lá no banco dos réus, sentar lá e a gente mesmo ser o juiz, para analisar, o que nós podemos fazer, o que nós podemos mudar, melhorar, fazer uma autoavaliação, e também para que nós possamos retirar algumas atitudes, alguns conceitos equivocados que às vezes nós temos, e adotarmos alguns conceitos, algumas atitudes que nós podemos, como se fosse uma roupa agora nova que nós estejamos colocando, E a palavra de Deus, ela é a nossa bússola
para que nós possamos saber as atitudes, os conceitos, né, a nossa postura, aquilo que nós precisamos tirar e aquilo que nós precisamos vestir. A palavra revestivos, no versículo 12, ela fala de uma blindagem, revestimento. É alguém que já está vestido, mas agora ele precisa ser revestido, ser blindado. Então eu marquei aqui, tem muitas coisas nesse texto, mas eu marquei só algumas aqui para a gente fazer essa reflexão. Vamos começar pelo versículo 8. Despojai-vos, quer dizer, tira, né? Despir-se de algumas coisas que nós precisamos tirar da nossa vida. Aí eu vou elencar algumas coisas aqui. Primeiro, nós devemos tirar da nossa vida, por exemplo, a intolerância. Isso é muito importante que nós, como cristãos, não deixemos isso criar raiz na nossa vida. Nós que fazemos defesa do Evangelho, né? Nós não flexibilizamos de modo algum aquilo que a palavra de Deus nos coloca como princípios, as doutrinas fundamentais das Escrituras. Mas nós não podemos também ser intolerantes, porque a intolerância, ela não faz parte da vida de um cristão autêntico. No passado, quando as pessoas, principalmente a chamada Idade Média, né, o período das trevas, a igreja, o sistema religioso da época, quando eles viam uma pessoa que não pensava como eles chamavam de hereges. Às vezes alguns que nem hereges eram, mas porque não tinham o mesmo pensamento que eles tinham. E o que eles faziam? Ao invés deles chamar a pessoa, ter um diálogo com a pessoa, ensinar o caminho certo, eles queimavam a pessoa. Colocavam na fogueira, às vezes com lenha verde, né? Para demorar mais. Os irmãos já imaginam. Muitos intolerantes. A intolerância, ela leva o ser humano a fazer barbáries, coisas inimagináveis. E quando a gente vê pessoas que colocam bomba no corpo e vão até um determinado lugar, explode a bomba e ele morre e mata outras pessoas, o que é isso? Intolerância. Fundamentalismo religioso exacerbado. Nós somos fundamentalistas? Somos, porque nós temos fundamentos que nos guiam. É a palavra de Deus. Entretanto, nós como cristãos, aquele que se parece com Cristo, aqueles que são discípulos de Jesus, que ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós não podemos ser intolerantes. Nós devemos ter diálogo, né? Abrir diálogo com as pessoas, ainda que essas pessoas elas nos contrariem, ainda que elas não pensem como nós pensamos, ainda que elas tenham uma outra interpretação, até mesmo das Escrituras, nós não vamos negociar aquilo que nós acreditamos. Nós não vamos flexibilizar aquilo que nós já aprendemos e entendemos que é a doutrina cristalina, cristocêntrica, bíblica, escriturística. Entretanto, nós podemos ouvir a pessoa, ver o que ela vai falar, qual é o pensamento, por que ela pensa daquele jeito, por que ela se coloca naquela posição. É claro que ela, se ela tem uma certa ideia, é porque ela foi discipulada daquele jeito. Alguém discipulou aquela pessoa daquele jeito, ainda que ela esteja equivocada. Por que um espírita acredita na reencarnação? Porque ele foi discipulado daquele jeito. A verdade que aliás, aquilo que nós entendemos que não é a verdade, para aquela pessoa pode ser a verdade dela, ainda que seja uma verdade relativa, mas nós precisamos sentar e ouvir. Não podemos ser intolerantes com as pessoas, né? Intolerante no trânsito. De vez em quando a gente perde a paciência no trânsito, né? Mas nós temos que nos policiar. Intolerante quando nós tratamos as pessoas, atendemos alguém no portão de casa, porque Jesus nos ensinou a não ser intolerante. A Bíblia fala de um homem no Antigo Testamento, o nome desse homem era Nabal. Nabal, a palavra Nabal significa insensato.
intolerante. Esse homem era casado com uma mulher muito bonita. Além de muito bonita, ela era uma mulher virtuosa, sábia, inteligente, empreendedora. O nome dessa mulher era Abigail. E esse homem perdeu a sua família, perdeu a sua vida, e essa mulher acabou se casando com Davi, com o rei Davi, por causa da intolerância dele. O nome desse homem, grave o nome dele, Nabal, insensato, intolerante. Então, uma das coisas que nós precisamos tirar, irmãos, despojar-se, é a intolerância. Segunda coisa, nós precisamos tirar da nossa vida o pessimismo. Você já conversou com pessoas pessimistas? Nós estamos vivendo agora um período muito difícil. Esse período de agora nos traz até depressão. Nós ficamos depressivos, dentro de casa, fechado, sem expectativa, sem perspectiva de melhora, não é? Entretanto, nós que somos cristãos, nós precisamos acreditar que vai haver uma solução, porque o nosso Deus é o Deus da solução. Você já conversou com pessoas que, quando eles olham para alguma coisa, a lente que eles utilizam é uma lente preta e branca, eles não conseguem ver o colorido de nada, eles não conseguem ver nada, parece que entra ano e sai ano, eles não vê o colorido de nada, nada para eles é bom. Pessoas pessimistas só falam em morte, em doença, só falam em coisa ruim, tragédia, catástrofe. São pessoas pessimistas, e muitas dessas pessoas às vezes frequentam as igrejas, não conseguem ser otimista. Às vezes nós temos isso, vemos uma situação difícil, nós começamos a ficar pessimistas, e aí se a gente tem contato com uma pessoa assim, a gente piora, porque elas vão trazer só notícias ruins, notícias ruins. A Bíblia diz que quando o rei Saul foi ungido por Samuel, ele passou num lugar, e Samuel disse para ele, você vai passar por aqui, ó. Quando você chegar lá na frente, é o sepulcro de Raquel, você vai encontrar 2 homens ali. Quando dali passares, você vai seguir mais adiante, e você vai encontrar um outro homem, 3 homens. Um deles vai ter um odre de vinho, o outro vai ter 3 pães, e o outro vai ter 2 cabritos. Mas olha, observe a expressão que Samuel falou para ele, do sepulcro de Raquel. Quando dali passares. Por quê? Porque quando você chega em sepulcro, cemitério, hospital, não é fácil você sair de lá. Quando dali passares, quer dizer que ele ia ter alguma dificuldade para ele conseguir sair dali. Porque a notícia, quando ela não é alvissareira, quando ela não é boa, ela nos traz vários tipos de sentimentos, notícias que as pessoas recebem, né? Às vezes, a Bíblia é interessante que muitas vezes ela usa um eufemismo, quando ela vai falar de morte, ela fala dormiu, sono. Não é que a pessoa fique inconsciente, é porque é uma forma que a Bíblia atenua, tira o peso da palavra morte, eufemismo, né? Então, irmãos, não vamos ser pessimistas. Mensagens negativas que às vezes nós recebemos, né? Isso pode mudar até a história de uma nação, quando a notícia não é boa. Os irmãos se lembram do que aconteceu com aqueles espias, que Moisés mandou espiar a terra, eram 12, né? Para ver se a terra tinha fruto, se a terra era boa, se tinha água, se tinha florestas, se era habitado ou não. E Moisés diz, traz o fruto para mim, quando vocês virem. E a Bíblia nos mostra que quando eles voltaram, 10 deles trouxeram uma mensagem extremamente pessimista, negativa. Nós vimos, a terra é boa, mas lá tem os gigantes, os anaquins estão lá. Nós diante deles somos como gafanhotos. Ou seja, eles se colocaram numa posição muito inferior em relação aos habitantes daquela terra. Somente Josué e Caleb é que trouxeram uma notícia positiva. E a Bíblia diz que o povo se apavorou, o povo ficou perplexo, o povo se entristeceu, e o povo
aquilo trouxe muitos problemas, e por causa disso, por causa desses pessimistas, um caminho que eles deveriam fazer em 11 dias, eles demoraram 40 anos para fazer. Os irmãos já perceberam? Então nessa noite o Espírito Santo está falando comigo e com você. Tira as notícias pessimistas, não esteja em muito contato com pessoas pessimistas, porque elas não terão boas notícias. Se apresente, se aproxime de pessoas que têm algo bom para falar para mim e para você. Se aproxime de pessoas que têm a palavra de Deus no coração, para te trazer boas notícias, notícias alvissareiras, notícias de esperança, notícias que você vai ter um novo horizonte, né? Uma nova perspectiva além, à frente. Faça isso em nome de Jesus. Outro sim, mais uma coisa que nós devemos despojar, tirar da nossa vida, o rancor. Quem de nós aqui nunca teve algum tipo de rancor com alguém? Alguma raizinha de amargura? Todos nós, né? Alguma coisa que alguém fez para nós, algum tipo de situação que nós vivenciamos, passamos, sempre fica alguma coisa. O rancor, né? Tem pessoas, irmãos, que eles congelam um sentimento no coração ruim, hostil, não consegue perdoar nunca. E mais uma vez eu vou lembrar os irmãos, sempre bom lembrar, que o fato de eu perdoar uma pessoa não significa que eu preciso andar junto com aquela pessoa, porque tem pessoas que nós não vamos conseguir andar com eles. Eles têm outro tipo de caminho, eles têm outro tipo de pensamento, eles têm outros conceitos, outras ideias. Mas o perdão é bíblico e não está relacionado com sentimento. Perdão é um mandamento. Eu preciso perdoar. Todos nós aqui temos que perdoar. Ainda que alguém tenha nos ferido profundamente, mas nós vamos ter que perdoar. Uma hora ou outra, o perdão vai ter que ser liberado, porque senão as doenças psicossomáticas, elas vão nos atingir. Nós precisamos. Rancor, né? Tem pessoas, os irmãos já perceberam que tem pessoas que você tem uma situação com elas, pessoas vingativas, elas sempre têm uma carta na manga, ela sempre guarda alguma coisa, ela diz assim, não, eu vou te perdoar, só que tem um detalhe, lá na frente, nós vamos voltar a tratar, e aí ele ainda pensa assim, eu tenho uma carta na manga, eu vou usar essa carta, na hora certa, né? Para o momento oportuno. Alguns jogam praga, já viu pessoas rogar praga? Sua hora vai chegar, você vai ver só, quando você estiver doente, vai acontecer, viu? Pode esperar, sua hora vai chegar. Pessoas rancorosas, você ainda vai precisar daquela pessoa ainda, já ouviu isso? Tem muitas pessoas assim. Quem sabe na hora da sua morte eu vou estar lá colocando um copo de água na sua boca. São pessoas que congelam sentimentos ruins no coração. Nessa noite o Espírito Santo está falando com todos nós aqui. Que nós devemos tirar esses sentimentos, porque esse sentimento faz mal para nós. E quando nós liberamos perdão para alguém, não é bom só para aquela pessoa, principalmente para quem libera o perdão. Quem libera perdão, ele fica leve. O perdão, ele nos traz leveza na alma, e nós precisamos fazer, né? Às vezes, pessoas que têm mágoa de outros há tanto tempo, não conseguem perdoar, não senta à mesa com alguém para fazer uma refeição. Isso também implica, quando nós temos esse sentimento, é um dos sentimentos que a Bíblia diz, que se nós tivermos, não adianta orar, porque a nossa oração não é respondida. Sabiam disso? Foi Jesus que falou. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Conversa com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. E ainda Jesus ensinou que antes de eu orar, ou antes de eu entregar a minha oferta, olha aqui, irmãos, eu preciso me tratar com meu irmão primeiro. Porque também a minha oferta pode ser que ela seja ao léu, debalde, né? Uma oferta que não será recebida.
Porque existe rancor, existe mágoa. Outro sim, uma coisa que nós precisamos tirar da nossa vida: pessoas que são hipersensíveis. Você já tratou com alguém assim? Pessoa hipersensível? Quem já teve problema no dente aqui, sensível? O dente ficou sensível. É terrível, né? Você vai beber água ou uma coisa um pouco mais quente ou mais gelado, se você não usar aquela pasta Sensodyne, não consegue. Tem pessoas que não são sensíveis, são hipersensíveis. Não pode ouvir nada, né? Pessoas que, se você falar alguma coisa, se você conversar com ela, tem que pisar em ovos. Ou então, qualquer coisinha que você vai falar, você precisa medir muito, porque ele pode fazer uma leitura equivocada e ele já ficar sensível. Isso está relacionado com orgulho, irmãos. Pessoas que são hipersensíveis, geralmente elas são orgulhosas. Pessoas que você não pode falar nada, que elas já falou para mim isso daí. Isso foi para mim, né? Ou se você ouve uma pregação, a palavra de Deus, quando ela está sendo pregada, ela vai trabalhando em várias áreas da nossa vida, ela vai nos moldando. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que ela vai até a divisão da alma e do espírito, e ela separa as juntas e a medula, ela vai esquadrinhar aquilo que nenhum aparelho pode. A palavra de Deus tem o poder de esquadrinhar o mais íntimo do âmago da alma do ser humano. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, para ouvir a palavra de Deus, para ser trabalhado por ela, para ser moldado por ela, para termos uma nova direção, e o nome do Senhor ser glorificado através da nossa vida, pessoas serem convertidas, terem a vida transformada, quando ouvir esta palavra que nós estamos pregando. Esse é o objetivo da igreja, que as pessoas possam ser salvas. Glória a Deus. Pessoas hipersensíveis, né? É difícil trabalhar com elas. Ninguém pode falar nada, né? Falou alguma coisa, foi para mim isso daí. Tinha certeza, eu já sabia. Isso daí foi para mim, né? Então, irmãos, nós precisamos nos lembrar que Deus, Ele honra quem Ele quer, né? Estou me lembrando aqui de Saul e Davi. Às vezes uma palavra, alguma coisa, alguma situação, a pessoa, quando ela é hipersensível, está relacionado com orgulho também, ela já vai tomar toda aquela situação para ela. Quando Saul era o rei, ele era o rei, e eles voltavam das batalhas, as mulheres cantavam: Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Pronto. Isso foi suficiente para Saul tomar um ódio mortal de Davi e persegui-lo constantemente para tirar sua vida. Isso porque Davi era o seu pajem de armas, ia na frente dele, né? Seu escudeiro. E Davi matou, tirou o maior problema que Saul teve, que foi o gigante Golias. Davi fez isso. Davi tinha uma amizade com o filho de Saul, que os dois se amavam, né? Os dois se amavam como mais que dois irmãos. Mas Saul queria matar Davi porque era hipersensível. Se tem alguém de nós aqui nessa noite com esse tipo de sentimento, vamos tirar, irmãos. Nós somos o povo do reino de Deus, o povo de Deus. Tem pessoas que são cristais, né? Você não pode falar nada. Isso vale lá no casamento também. Isso vale em qualquer lugar que nós estivermos. Vamos fazer a leitura das coisas que as pessoas falam para nós e entender que o Senhor está conosco a todo momento e Ele quer nos moldar para que nós possamos influenciar pessoas lá fora, e quando nós falarmos a palavra de Deus, que essas pessoas dê crédito na nossa pregação. Glória a Deus. Outro sim, nós precisamos despojar, estou no versículo 8 ainda, temos que nos despojar, tirar essa velha roupa, deixar de ser meio termo. Os irmãos sabem o que é meio termo? Pessoas que não se decidem, fica sempre em cima do muro. Eu fui pastor numa igreja, uma cidade, tinha um irmão lá, ele está lá ainda até hoje, ele é um presbítero daquela igreja, bem tradicional,
E quando eu cheguei lá, estava tendo alguns problemas na família daquele presbítero, e o pastor que estava lá antes de mim não quis tratar os problemas para não precisar entrar em choque com esse presbítero. E aí sobrou para mim, né? Logo que eu cheguei lá, o pastor passou a situação para mim, e eu tive que tratar o assunto. E aí as pessoas começaram a falar para mim da igreja: pastor, senhor toma cuidado, porque esse irmão ele só fica em cima do muro. Todo tipo de situação que teve aqui, esse irmão está sempre em cima do muro. Ele nunca se posiciona. Ele joga dos dois lados, pastor. Fica esperto, hein? E aí nós fomos tratando os assuntos, fomos resolvendo. Ele parece que ficou meu amigo, né? Mas eu fiquei lá, irmãos, 3 anos e 8 meses nessa cidade. Até o dia da minha saída, da minha saída, que veio outro pastor, esse irmão nunca saiu de cima do muro. E parece que ele está em cima do muro até hoje lá. Ele nunca se posiciona. Nem no momento em que a família dele estava com um grande problema, ele não se posicionou. Ele ficava em cima do muro. Não dava para confiar. Pessoas que uma hora você fala, agora vai, né? Mas estão no meio termo. Irmãos, o reino de Deus, vou falar uma coisa para vocês aqui. O reino de Deus, nós temos que ter uma posição assumida. Ou nós somos do reino de Deus, ou não somos. Sabe por quê? Preste atenção no que eu vou falar para vocês aqui, ó. Nós temos que ter uma posição assumida, porque não existe meio termo, crente meia boca, né? A gente vê muita gente falando aí hoje. Aquele irmão lá é um crente meia boca. Não pode ser, tem que ser crente. Sabe por quê? Jesus, ele não nos salvou no pecado. Vocês sabiam disso? Ele nos salvou do pecado, não é no pecado. Ele nos salvou do pecado, da lei, do jugo que o pecado colocava sobre nós. Por isso nós temos que ter uma posição assumida. Eu sou crente, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, eu sou um cidadão do reino de Deus, eu congrego naquela igreja, eu acredito no que é pregado lá. Você é crente agora? Eu sou crente agora. Você sabia que muitas pessoas não conseguem hoje se posicionar e ficar na igreja, porque no momento que os amigos perguntam, você é crente agora? Ele recua. Ele não tem a capacidade de dizer, não, eu agora sou do reino de Deus, sim. Eu sou agora. A Bíblia fala de um moço no Novo Testamento, segundo os estudiosos, deve ser o João Marcos. O João Marcos é o evangelista que escreveu o Evangelho segundo escreveu Marcos. O nome dele é João Marcos, filho de Maria, sobrinho de Barnabé, né? Segundo o que a Bíblia narra, teve um momento que no momento que Jesus vai ser preso, tinha um cidadão que ficava observando Jesus de longe, envolto num lençol. E quando Jesus foi ser preso, ele ficou com tanto medo que ele correu, deixou o lençol cair. Segundo o que os historiadores dizem, pode ser que seja o João Marcos, mas depois ele se converteu, né? A Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos, em João capítulo 3, que foi ter com Jesus à noite, para não se mostrar, não se aparecer, porque era um fariseu lá do Sinédrio, mas lá à frente, depois, ele vai se posicionar, e ele vai defender Jesus, numa das reuniões do Sinédrio, se posicionou. Nós somos servos de Jesus Cristo, nós somos lavados no sangue do Cordeiro, nós somos crentes sim, somos cristãos, somos do reino de Deus, acreditamos na Bíblia, praticamos o que está na Bíblia, acreditamos na inerrância da Bíblia, acreditamos que a Bíblia é inspirada por Deus, a Bíblia é a nossa carta magna, a Bíblia é a nossa única regra de fé, a Bíblia é a bússola do cristão. Quando alguém perguntar, você acredita mesmo nas histórias da Bíblia? Acredito, porque essa palavra é inspirada e inerrante, e essa palavra me dirige aqui nessa terra. Posicione-se, irmão. Vamos fazer isso, em nome de Jesus. Se nós somos salvos, né? Nós também somos santos, separados. Muito bem, agora eu vou para o versículo 12. Agora nós já aprendemos algumas coisas, nós devemos tirar, né? A roupa suja, vamos tirar. Agora vamos vestir uma roupa limpa. Revesti-vos, versículo 12. Revesti-vos, pois como eleitos
de Deus. Se nós fazemos parte da igreja, nós somos eleitos. O eleito é antes da fundação do mundo. A Bíblia diz em Efésios 1 e 4, né? Que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O que é eleito, irmão, não somos nós individualmente aqui, cada um de nós. É a igreja corporativista, é corporativa. É o corpo que é eleito. Enquanto eu estiver ligado a esse corpo, eu tenho eleição. A partir do momento que eu sair do corpo, acabou a eleição. Então observe, o que eu devo agora acrescentar na minha vida? Depois que eu já tirei a roupa suja, o que eu devo vestir agora? Primeiro, eu devo ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ah, pastor Mauro, ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Quando alguém recebe o batismo no Espírito Santo, que ele fala em línguas estranhas, ele se enche do Espírito Santo. Ele está cheio. Mas não é só isso. Precisa também praticar o fruto do Espírito. Precisa ser dirigido pelo Espírito. Precisa receber orientações do Espírito Santo através da palavra de Deus. Sabe que uma certa feita, o pastor Billy Graham, que já dorme no Senhor, né? Morreu acho que o ano retrasado com 99 anos. O pastor Billy Graham, que foi o maior pregador, o maior evangelista do século XX. Ele contava uma história que um diácono um irmão foi até ele e disse assim: pastor Billy Graham, o senhor vai ter que disciplinar aquele diácono lá, porque eu vi ele embriagado. Ele estava embriagado, irmão? Sim, ele vai ter que ser disciplinado. E aí o pastor Billy Graham falou para ele: muito bem, mas também, você sabia que quem não se enche do Espírito Santo também comete pecado? Você também precisaria ser disciplinado, falou para ele. Porque a Bíblia diz assim, ó: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E naquele momento, o pastor Billy Graham cortou, né, aquilo que aquele homem estava falando, porque ele estava apontando o dedo para o outro, que havia bebido, havia se embriagado, como diácono, deveria ser disciplinado. Mas o pastor Billy Graham falou: você não é cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, que nós possamos receber hoje essa virtude de sermos cheios do Espírito Santo. E é interessante que eu só vou ser cheio do Espírito Santo se eu quiser, porque não é o Espírito Santo que vai me encher, é eu que tenho que ir até Ele, porque a Bíblia não diz você vai ser cheio, a Bíblia diz